Hoje é sábado, dia 26 de agosto de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no sábado da 20ª semana do Tempo Comum e nosso 11º dia da Quaresma de São Miguel. A atitude que convém ao discípulo consiste em fazer-se servidor de seu semelhante, num gesto de amor e gratuidade. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O Evangelho para nossa meditação neste sábado é de São Mateus, no capítulo 23, versículos de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós não podemos mudar os outros. Às vezes a gente não concorda com o jeito de agir do outro, e às vezes até o jeito de agir da outra pessoa não é bom, não é correto. Mas a gente não tem poder de agarrar o outro, de amarrar, de fazer o que for para mudá-los. Podemos ajudar, podemos sugerir, podemos fazer uma correção fraterna, mas não temos o poder de mudar os outros. Mas podemos mudar a nós mesmos. E, de certo modo, o Evangelho de hoje nos convida a este caminho de mudança interior. Jesus coloca o dedo numa ferida que também nós podemos possuí-la. É possível que essa ferida esteja aberta em nosso coração. E esta ferida é viver a religião perfeitamente, porém apenas com obras exteriores, com práticas de piedade, orações, mas com uma vida ou um coração bem longe de Deus. Quantas pessoas são piedosas, fazem penitência, rezam, no entanto, o coração está cheio de maldade e também destrói a vida dos outros com fofoca, adora falar mal dos outros, adora criar ciladas para as pessoas. É disso que Jesus está dizendo. Reza, faz coisas aparentemente boas e perfeitas, mas o coração está longe de Deus.
Jesus aponta essa ferida nos fariseus. Muitas vezes fazemos orações, rosário, novena, missa diária, ficamos iludidos achando que está tudo perfeito e ótimo. Mas o perigo é porque essas coisas nos paralisam, nos deixam parados onde estamos e não muda nada em nossa vida. Não porque as orações, as novenas, o texto e o rosário não têm o poder, mas é porque nós deixamos tudo quieto dentro do nosso coração. Não mudamos nada. Rezar um rosário, meditar os mistérios da vida de Cristo e de Maria, não muda nada na minha vida. Meditar a palavra de Deus, que insiste nisso e naquilo que eu preciso fazer mudança, eu não quero fazer. Continuamos impacientes, soberbos, arrogantes, falando mal do outro, maltratando, agindo com maldade, preparando ciladas e tantas coisas ruins que ficam dentro do nosso coração. Jesus faz uma catequese incisiva contra a hipocrisia e alerta também para alguns riscos. Primeiro, os fariseus, no início, tinham um bom propósito. Quando começou o grupo dos fariseus lá no exílio, eles tinham um bom propósito, viver com honestidade a lei. Mas depois caíram no legalismo. Isso também pode acontecer conosco. Ter bons propósitos, começar bem, mas depois a gente se acostuma ou começa a ir para o legalismo, para isso, para aquilo. Depois, eles se tornaram zelosos em guardar os rituais de Jesus ali, mas descuidados em obedecê-los interiormente. A gente pode observar nos outros os mínimos detalhes, as mínimas falhas, mas nós mesmos não praticamos, vamos dizer, 50% daquilo que a gente está observando nos outros. Depois, os fariseus levavam as filactérias, eram caixinhas com franjinhas com textos bíblicos. Mas a verdade é que a palavra de Deus não estava em seu coração. Daqui também, nós podemos rezar o texto, carregar o texto no bolso, rezar mostrando para os outros, nós podemos estar com a Bíblia, mas será que a palavra e o amor de Deus está em nossos corações? A denúncia de Jesus para com os fariseus é que eles usurpavam a autoridade espiritual. Se achavam melhores, dignos de apontar o erro dos outros, de dizer o que estava certo e o que estava errado, mas não faziam. Eles não praticavam o que rezavam e o que ensinavam. Estavam obcecados pela glória humana, somente para ter os melhores lugares, para serem isso, aquilo, para se mostrar, para ganhar aplausos e não para viver a vontade de Deus. Por isso que Jesus conclui no final: olha, cuidado, não deixe se chamar e nem chame ninguém de pai nem de mestre neste mundo. Não é que nós não vamos reconhecer o nosso pai biológico, o nosso pai adotivo, alguém que tem esse papel na nossa vida. O que Jesus está dizendo é que todo guia espiritual tem que levar alguém para Cristo e não se colocar no lugar de Deus ou no lugar do próprio Cristo, que é o verdadeiro guia e mestre. Peçamos ao Senhor a graça da salvação e da vida nele. Neste caminho de oração, de busca de santidade, de exercício espiritual, de penitência com São Miguel, peçamos justamente essa capacidade de humildade, essa capacidade de serviço, e que ele ajude com sua graça e intercessão junto ao Senhor, que arranque de nós toda soberba, tudo aquilo que nos leva para outros caminhos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e todos os seus espíritos malignos que andam pelo mundo a perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. E agora, a bênção
de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.